o determinismo psíquico e os processos mentais inconscientes. A psicanálise é uma disciplina científica que, como qualquer outra doutrina científica, deu origem a certas teorias que derivam de seus dados de observação e que procuram ordenar e explicar esses dados. É importante compreender que a teoria psicanalítica se interessa tanto pelo funcionamento mental normal como pelo patológico. De alguma forma, constitui apenas uma teoria de psicopatologia. É verdade que a prática da psicanálise consiste no tratamento de pessoas que se acham mentalmente enfermas ou perturbadas, mas as teorias psicanalíticas se referem tanto ao normal quanto ao patológico, ainda que se tenham derivado essencialmente do estudo e do tratamento da anormalidade. Como em qualquer disciplina científica, as diversas hipóteses da teoria psicanalítica se relacionam mutuamente. Algumas são mais importantes que as outras, e algumas já tiveram grande comprovação e parecem ser tão fundamentais em sua significação que nos inclinamos a considerá-las como leis estabelecidas a respeito da mente. Duas destas hipóteses, que foram acentuadamente confirmadas, é o princípio do determinismo psíquico, ou da causalidade, e a proposição de que os processos mentais inconscientes são de grande frequência e significado no funcionamento mental normal, bem como anormal. Vamos começar falando do princípio do determinismo psíquico. O sentido deste princípio é de que na mente nada acontece por acaso. Cada evento psíquico é determinado por aqueles que o precederam. Os eventos em nossa vida mental, que podem parecer não relacionados com os que os precederam, o são apenas na aparência. Nesse sentido, não existe descontinuidade na vida mental. Se compreendermos e aplicarmos corretamente este princípio, jamais admitiremos qualquer fenômeno psíquico como sem significação ou como acidental. Deveremos sempre nos perguntar em relação a qualquer fenômeno no qual estamos interessados: que os provocou? Por que aconteceu assim? Formulamos estas perguntas por estarmos certos de que existe uma resposta para elas. Se pudermos encontrar a resposta com facilidade e rapidez, isso naturalmente já é outra questão, mas sabemos que a resposta existe. Esquecer ou perder alguma coisa, por exemplo, é uma experiência comum na vida das pessoas. Geralmente, a ideia é a de que o fato é uma casualidade, que isso apenas aconteceu. No entanto, uma investigação de muitas dessas casualidades, realizadas por psicanalistas nos últimos anos, a começar pelos estudos do próprio Freud, mostrou que de maneira nenhuma elas são acidentais. Pelo contrário, pode-se demonstrar que cada uma delas foi provocada por um desejo ou intenção da pessoa envolvida, de acordo com o princípio do funcionamento mental que estamos examinando. Se nos voltarmos aos fenômenos da psicopatologia, podemos dizer que cada sintoma neurótico, qualquer que seja sua natureza, é provocado por outros processos mentais, apesar do fato de que o próprio paciente, habitualmente, considera o sintoma como estranho e completamente desligado do resto da sua vida mental. Contudo, as conexões existem e são demonstráveis, apesar de o paciente não se dar conta de sua presença. Atente agora para o fato de que estamos falando não só a respeito da primeira das nossas hipóteses fundamentais, o princípio do determinismo psíquico, mas também a respeito da segunda, isto é, a existência de processos mentais dos quais o sujeito não se dá conta ou é inconsciente. A relação entre estas duas hipóteses é tão próxima que dificilmente se pode examinar uma sem suscitar a outra. É exatamente o fato de tantas coisas em nossa mente serem inconscientes, isto é, desconhecidas para nós, que responde pelas aparentes descontinuidades em nossa vida mental. Quando um pensamento, um sentimento, um esquecimento acidental, um sonho ou um sintoma parecem não se relacionar com algo que aconteceu antes na mente, isso significa que sua conexão causal se apresenta em algum processo mental inconsciente, ao invés de num processo consciente. Se é possível descobrir a causa ou as causas inconscientes, então todas as aparentes descontinuidades desaparecem e a cadeia causal, ou sequência, torna-se clara. Vamos pensar em um exemplo bem simples. Uma pessoa pode se surpreender cantarolando uma melodia sem ter nenhuma ideia de como ela lhe veio à mente.
No entanto, nesse exemplo particular, um espectador afirma-nos que a referida melodia foi ouvida pela pessoa poucos momentos antes de haver penetrado em seus pensamentos conscientes, como se não tivesse vindo de parte alguma. Foi uma impressão sensorial, nesse caso auditiva, que compeliu a pessoa a cantarolar a melodia. Visto que ela não se deu conta de ter ouvido a melodia, sua experiência subjetiva foi a de uma descontinuidade em seus pensamentos, sendo necessário o testemunho do espectador para remover a aparência de descontinuidade e tornar clara a cadeia causal. É raro, no entanto, que um processo inconsciente seja descoberto de forma tão simples, como no exemplo citado. Naturalmente, deseja-se saber se existe um método geral para descobrir processos mentais dos quais o próprio indivíduo não se dá conta. Podem eles, por exemplo, ser observados diretamente? Caso contrário, como pôde Freud descobrir a frequência e importância de tais processos em nossa vida mental? Ainda não dispomos de um método que nos permita observar diretamente os processos mentais inconscientes. Todos os nossos métodos para estudar tais fenômenos são indiretos. Eles nos permitem inferir a existência desses fenômenos e muitas vezes determinar sua natureza e seu significado na vida mental do sujeito, que é objeto do nosso estudo. O método mais eficiente e de maior confiança de que dispomos para estudar os processos mentais inconscientes é a técnica que Freud desenvolveu durante vários anos. Ele denominou essa técnica de psicanálise pela simples razão de ter sido capaz, com sua ajuda, de discernir e descobrir os processos psíquicos que, de outra forma, teriam permanecidos ocultos. Com a ajuda da sua nova técnica, Freud se apercebeu da importância dos processos mentais inconscientes na vida psíquica de todo sujeito, mentalmente enfermo ou não. Assim, Freud, ouvindo as associações livres do paciente, que eram na verdade livres do controle consciente, era capaz de formar uma imagem por inferência do que inconscientemente estava ocorrendo no psiquismo do paciente. O que descobriu, no decorrer de anos de escuta de seus pacientes e de cuidadosa observação, foi que não somente os sintomas histéricos, mas também muitos outros aspectos normais e patológicos do comportamento e do pensamento eram o resultado do que inconscientemente estava acontecendo no psiquismo daquele sujeito. No curso do estudo dos fenômenos mentais inconscientes, Freud logo descobriu que estes poderiam ser divididos em dois grupos: elementos psíquicos pré-conscientes. Este grupo compreende pensamentos, lembranças, que podem se tornar conscientes por um esforço de atenção. Tais elementos psíquicos têm acesso fácil à consciência. Elementos psíquicos inconscientes compreendem aqueles elementos que só podem tornar-se conscientes a custo de considerável esforço. Em outras palavras, eles são barrados da consciência por uma força considerável. Freud pôde demonstrar também que o fato de serem inconscientes não os impedia de exercer uma influência significativa no funcionamento mental. Além disso, foi capaz de demonstrar que os processos inconscientes podem ser bastante comparáveis aos conscientes em precisão e complexidade.